Boa tarde, turma. Eu me chamo Leina Martins, eu sou acadêmica do 9º semestre do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima e, como avaliação final da disciplina Estágio de Prática Jurídica 3 de Processo Civil, ministrada pelo professor Emanuel, foi solicitado para a turma gravar um vídeo explicando alguns requisitos dos 10 casos hipotéticos apresentados como avaliação. As questões dadas para cada um dos casos são as seguintes. O primeiro deles é o tipo de ação adequada à situação fática. O segundo, a competência do juízo. Em terceiro, as razões do pedido. E quarto, o valor da causa. Eu vou falar sobre os 10 casos de um por um e todos esses itens apresentados e solicitados. No primeiro caso, a ação adequada à situação fática foi uma ação popular, cuja competência era do juízo local de origem, juiz da vara da Fazenda Pública da comarca de Boa Vista, ou seja, juiz de primeiro grau da Justiça Estadual. As razões do pedido eram o recebimento da ação popular por conter ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, com pedido de restituição de danos causado ao erário. O valor da causa foi colocado R$2.000 somente para fins de alçada. No caso 2, a gente também teve uma ação popular, que foi a ação adequada, porém com pedido de liminar. Direto também a competência foi da Vara da Fazenda Pública Estadual, Justiça Estadual de primeiro grau, e as razões do pedido eram casos de uma autarquia municipal que realizou uma compra de uma mobília sem licitação, no valor de R$200.000, violando com isso o artigo 37 da Constituição Federal e a Lei 8.666/93. O valor da causa desse o valor do prejuízo, R$200.000, como restituição aos cofres públicos. No caso 3, a ação adequada foi um parecer jurídico. Não havia competência do juízo, pois se tratava de apenas um elemento administrativo da reitoria, solicitado pela reitoria da Universidade Estadual de Roraima. As razões do pedido eram uma consulta jurídica pela reitoria da Universidade Estadual sobre uma possível imunidade tributária. O valor da causa não havia que se tratar, pois tratava-se apenas de um parecer jurídico, ou seja, um elemento meramente administrativo. No caso 4, a ação adequada foi uma ação declaratória de constitucionalidade, direcionada ao excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, a qual era a competência do juízo, e as razões do pedido era declarar a constitucionalidade em defesa do artigo 68 caput e parágrafo 1º do novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, e o valor da causa foi de R$2.000 apenas para efeitos procedimentais. No caso 5, a ação proposta foi uma ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência. A competência do juízo era Juizado Especial Cível da comarca, ou seja, Justiça de primeiro grau, Justiça Estadual. As razões do pedido era obrigar a empresa ré a remarcar sem custos para o autor da ação uma data da viagem que tinha sido alterada por conta da pandemia. O valor da causa, R$2.000. No caso hipotético 6, a ação adequada foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar. A competência do juízo também para julgar o caso é o senhor ministro presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável para declarar a inconstitucionalidade. As razões do pedido, como eu falei, é declarar a inconstitucionalidade do artigo 64 caput, incisos de 1 a 7. E no caso, não havia valor da causa. Outro ponto a ser declarado a inconstitucionalidade era, além do artigo 64 e os incisos, o artigo 65, inciso 1 e parágrafo 2º da Constituição Estadual de Roraima e o artigo 280 caput dos incisos 1º ao 5º do Regimento Interno da Assembleia, que é uma resolução número 11.092. Como eu falei, não havia valor da causa, já que se tratava-se de uma ação direta de inconstitucionalidade ao próprio Supremo. No caso 7, a ação adequada foi uma reclamação constitucional. A competência do juiz e presidente também do Supremo Tribunal Federal
As razões do pedido é uma reclamação em face de uma decisão proferida por um juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que violava o entendimento sumulado ao egrégio STF na súmula vinculante número 13. O valor da causa dá-se de R$ 2.000. No caso hipotético 8, pediu apenas para se fazer 2 peças jurídicas, escolher um dos casos de 1 a 10, escolher para fazer uma procuração adjudícia e uma declaração de hipossuficiência. Também produzir a partir de qualquer uma dessas peças, e por ser peças processuais, não haveria competência para juízo e nem valor da causa. No caso 9 apresentado, foi uma ação de interdição com pedido de curatela provisória. A competência do juízo era a Vara Civil da Comarca de Boa Vista, ou seja, Justiça Estadual. As razões do pedido requer, através da ação de interdição, que fosse nomeado em definitivo o requerente da ação como curador a uma interditanda para representá-la ou assisti-la em todos os atos da vida civil, principalmente na questão da administração dos seus bens patrimoniais. Foi dado o valor da causa a R$ 1.000 para fins de alçada. E, por fim, no último caso, o caso hipotético 10, o tipo de ação adequada foi um mandado de segurança com pedido de liminar. A competência do juízo é o juiz do direito da Vara Federal do Estado de Roraima, e as razões do pedido, o impetrante, após ter peticionado administrativamente nas 2 instituições de ensino superior que ministram o curso de medicina, havia o pedido judicial para que fosse determinada a sua transferência da faculdade pública para privada, tendo em vista que ela foi transferida para o Estado. O valor da causa R$ 1.500, e assim eu finalizo o vídeo com o intuito de obtenção de créditos dentro da disciplina apresentada. Obrigada.